Tiago Correia. Tiago Correia, um jovem pregador, nem tão jovem assim, santo, mas se veste como jovem. Todo mundo que prega em Florida é jovem. Tiago Correia, eu na verdade tenho... Você faz parte do grupo lá do Maciel lá? Isso. O Tiago, ele põe de vez em quando lá umas postagens que ele pregou não sei aonde, pregou não sei onde. Eu falei, eu queria trazer esse rapaz aqui na igreja. E eu vi que o pastor Kleber é amigo dele, ele pregou no pastor Kleber. Falei, pastor Kleber, como é que eu faço? Ele falou, rapaz, a agenda desse rapaz não é fácil. Você liga lá e conversa com ele. E o pastor Kleber assinou embaixo, e é muito bom quando um pastor assina sobre a vida de um outro pastor, né? E ele me corrigiu e falou, pastor, pelo amor de Deus, eu não sou pastor, eu prego, né? Deus tem me dado isso, mas eu gostaria que você abrisse o teu coração e deixasse com que o Espírito do Senhor fale na tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Meu brother, você está na sua casa, já falei isso contigo, essa água é sua, esse celular é meu? Não, é seu, mas esse óculos é meu. Já ia pegando o celular dele para mim. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, né? Depois de uma apresentação dessa, meu Deus. Bom que vocês acreditam em tudo que o pastor fala, né? Glória a Deus. Feliz de estar aqui, sonoplasta. Se puder soltar um fundo crente aí, me ajuda bastante. Grato a Deus pela oportunidade, grato a Deus pela vida do pastor Kleber. Quando eu fui selecionar, né, uma roupa para vir aqui, eu lembrei logo do pastor Kleber, que ele gosta de usar florido, né? E aí quando chego, tá esse jovem rapaz de barba feita aqui. Aí eu fiquei bem à vontade, né? Obrigado pelo convite. São a última quarta-feira, né? Última quinta-feira, quintas, né? De fé de fevereiro. E nós estamos felizes demais de estar participando. Quando Deus, ele aliançou esse compromisso aqui, nós sabemos que Deus já estava tomando conta de tudo. Então, acalma o teu coração, lance a sua expectativa em Deus, sabendo que Ele está cuidando de mim, está cuidando de você, amém? Como o pastor falou, sou da Projeto Vida aqui em São José dos Campos, Bispo André Ivantes. Nós estamos tendo culto lá agora, de quinta-feira, estamos aqui com a bênção dele. Minha esposa Tainá está ali, faz assim, meu amor da minha vida. Tainá, bênção do Senhor, mulher que Deus deu para cuidar, me ajudar, auxiliar nessa vida. E estamos aí, como o pastor disse, é muita agenda, não é tanta agenda, né? Mas é que a gente organiza direitinho para poder vir e trazer uma palavra ao coração dos irmãos, amém? O tema da mensagem dessa noite, repita comigo: gratidão abre portas. Mais uma vez, gratidão abre portas. E falar de gratidão é algo muito legal, específico, porque nós nos encontramos tanta ingratidão no meio do caminho, né? Quantas vezes nessa semana você teve pessoas ou atitudes, ou até mesmo na casa do Senhor, um ato de ingratidão? Você fala assim, não é possível que de novo aconteceu isso. Mas nessa noite, falando de fé, nós vamos falar de gratidão. Diga comigo, falando de fé, nós vamos falar de gratidão. E esse tema é muito interessante e trouxe ao meu coração um texto que nós já vamos ler, mas antes disso eu queria falar algumas definições das nossas rotinas de vida que mostra atos de ingratidões, né? Atitudes aonde a gente poderia amar mais, cuidar mais. Nós estamos falando de orar pela Ucrânia, orar pela Rússia, orar pelos missionários brasileiros que estão lá. E às vezes a gente fecha o nosso coração e não tem uma atitude de movimentar uma fé. Nós estamos falando que é uma quinta de fé. São quinta-feiras de mudança, são quinta-feiras de restauração, são quinta-feiras de atitude. Então, se eu movimentar a minha fé e fixar a minha vida na fé, naquilo que está baseado na palavra do Senhor, nós vamos vencer. Então talvez você que está me assistindo em casa através do YouTube, ou está presente, que fala: Tiago, eu tomei uma atitude de fé na primeira quinta-feira que eu estive aqui, mas eu não estou vendo algo acontecer. Deixa eu dizer, em tudo na minha e na tua vida há um tempo específico. Se Deus prometeu e se você ativou o botãozinho da fé na tua vida, fique tranquilo, o milagre já está acontecendo. Talvez ainda você não enxergou, porque nós temos uma atitude sempre ingrata de querer tudo do nosso jeito. Mas deixa eu dizer, o jeito dele é perfeito, a hora dele é agradável.
E a forma que Ele está agindo, talvez você não está entendendo. Mas se você está aqui presente nessa casa de oração nessa noite, está me assistindo em casa, alguma coisa já está acontecendo em seu favor. Então seja grato nos pequenos detalhes, porque quando você encontrar o grande evento da sua vida, você vai saber celebrar. Porque aonde eu vejo minha gratidão, pastor? Nos pequenos detalhes, na minha família, no meu dia a dia, no meu levantar. Mas nós esperamos um grande movimento para dizer: algo aconteceu, isso mudou a minha vida. Tem pessoas que queriam estar respirando, mas o Covid levou. Tem pessoas que queriam ter a liberdade de cultuar o Senhor, não tem. Tem pessoas que queriam estar sorrindo e estar chorando nessa noite. Então, se você está aqui, acredite, algo já está acontecendo em meu e em teu favor. Você acredita nisso? Glorifica o Senhor e aplauda Ele em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, vamos falar sobre gratidão. E vamos falar sobre atitudes de fé que provocam senhas, chaves digitais que abrem portas para vivermos uma vida de vitória, baseado numa palavra de fé. Por isso, em nome de Jesus, Pai, se há alguma ação contrária à Tua palavra nessa noite, impedindo qualquer pessoa que está aqui, ou em casa nos assistindo pelo YouTube, Pai, de receber a plenitude dessa palavra, que caia por terra em nome de Jesus. Tu és livre para curar, para libertar, salvar, enquanto essa ministração vai estar acontecendo. Se tiver uma atitude de fé, Espírito Santo, por favor, que o Senhor possa tocar essas pessoas, e que no meio dessa palavra, um milagre já começa a acontecer. Pai, te peço, me ajuda nessa noite, transmitir algo que possa mudar, Senhor, radicalmente a minha vida e a vida dessa igreja, dos irmãos que estão nos assistindo, em nome de Jesus, amém? Procurando uma definição sobre a palavra gratidão, eu encontrei que gratidão é reconhecimento por um benefício recebido. Gratidão é dar provas de gratidão, reconhecimento ou demonstração de agradecimento a alguém por algo de bom, ou por uma pessoa que tenha feito algo muito bom. Ao mesmo tempo, eu fui procurar a definição da palavra ingratidão, e o que eu encontrei? Algumas características de pessoa ingrata, e isso aqui nessa região do Satélite Bosque não tem, amém? Nessa igreja não tem. Características de pessoas ingratas: qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que foi concedida. A ausência de gratidão, comportamento ou atitude da pessoa que expressa falta de gratidão. Estado, característica ou qualidade de quem que não consegue alcançar os devidos resultados e que se apresenta de maneira árdua. Então, gratidão, você vê que tem pessoas que um simples ato muda a história dele. Eu já vi pessoas receber tão pouco e falar: Tiago, você não sabe o que eu recebi. Sabe por quê? Porque a minha medida é diferente da sua. E talvez o problema que você passou durante a tua vida te trouxe uma forma de endurecer teu coração. E hoje você não consegue reconhecer pequenas atitudes. Eu só vivo baseado em grandes movimentos. Por isso que eu disse que tem coisas que Deus vai fazer no nosso dia a dia que o Tiago não manifesta celebrando aquilo. Parece que as bênçãos se tornou tão rotina na minha vida que eu não celebro mais. Somente quando eu passo um grande problema que eu começo a valorizar os pequenos detalhes de Deus na minha vida. É assim na igreja, é assim no meu trabalho. Tá tudo bem, eu acordo, levanto, vou trabalhar e nem lembro de agradecer a Deus. Mas quando eu tenho um problema, eu chamo o pastor: pastor, me ajude a orar. Então deixa eu te dar algumas dicas nessa noite. Você quer viver uma vida numa plenitude de paz no teu coração? Seja grato por todas as coisas, porque em todas as coisas Ele já tem cuidado de mim e de você. Sabe quando você olha e fala assim: aquela pessoa não conseguiu reconhecer o que eu fiz? Ora, nós também às vezes não reconhecemos o que Ele fez na cruz e reclamamos de uma vida abençoada que temos por causa de pequenos detalhes que às vezes não está dando certo. Então nessa noite, para falar disso,
eu quero falar algumas palavras que possam movimentar o teu coração. E Deus nessa noite tem milagres para liberar na minha e na tua vida. Então, por favor, com todo o respeito que eu tenho a você, tenha um coração sincero a Deus nessa noite, porque você está na quarta-feira falando de fé. E talvez, não estou te julgando, eu estou dizendo, talvez você não movimentou a sua fé como deveria. E por isso que talvez você está frustrado aqui nessa noite. Porque ouvir algo, entender e praticar tem alguns ciclos. Eu ouvi a palavra, legal. Tiago, eu não quis entender a palavra, é uma opção sua. Mas não praticá-la me deixa distante de alcançar aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas nessa igreja, nessa comunidade cristã nele, aqui tem pessoas fiéis que estão dispostas a entender, a ouvir e praticar a palavra de Deus. E nessa noite, se você entender o recado de Deus para mim e para você, as nossas vidas serão movimentadas em fé e algo novo há de acontecer. Atitudes que eu tenho que mudar, porque eu entro num cotidiano tão terrível que eu acho que está tudo normal e não está normal. Necessitamos todos os dias da intervenção divina em meu favor, para que a minha vida possa continuar tendo sucesso. Eu quero ler um texto muito conhecido da palavra do Senhor, então abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas capítulo 17, nós vamos ler do 11 ao 19. Você que está em casa, acompanha aí, que vai estar passando para você. E você que está aqui, se não tiver com a sua Bíblia do lado, pegue aí seu telefone e ou acompanhe com o irmão, ou aqui no telão que está conosco, amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Verso 12. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe 10 leprosos, homens leprosos, os quais pararam de longe. Verso 13. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Verso 14. Ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo, eles ficaram limpos. Verso 15. Um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Verso 16. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Verso 19, disse-lhe: levanta, vai, a tua fé te salvou. Você continue aí com a sua Bíblia aberta, vai anotando. Eu quero dar algumas outras referências para você continuar alimentando na tua casa, no Mateus 6,6, no secreto da tua casa, daquilo que Deus vai liberar no altar nessa noite. Resumo da história: Jesus estava caminhando a uma cidade, e no meio desse caminho ele passou por uma aldeia. Ele passava no meio de Samaria e da Galileia, e no meio desse caminho haviam 10 leprosos. Ora, leprosos eram pessoas que estavam condenados à sociedade a não viver por causa de uma doença da pele. A gente já ouviu isso há muito tempo. E todas as vezes que alguém se aproximava, porque eles estavam excluídos da sociedade, eles tinham que gritar: impuros, impuros, para que houvesse o reconhecimento e eles não sofressem mais danos. Ora, vendo que o homem Jesus passava por aquele lugar, certamente alguém do meio reconhecia. E aí eu te digo que a fé é algo muito extraordinário. Somente estende a fé aquele que vive a fé. Por isso é difícil falar algo para o incrédulo que Deus está fazendo, porque ele não acredita. Esses homens, eles estavam condenados. A vida física, o corpo físico deles estava marcado. As pontas dos dedos, as orelhas, a pele deles estava se acabando. Porém, eles tinham que movimentar a sua fé. Você vai dizer assim para mim: é lógico, Tiago, que eles iam gritar, eles estavam condenados.
Quantas vezes você parece estar limpo, bonito, cheiroso, com a sua vida tudo bem, mas a tua alma está totalmente danificada pelas percalços, pelos dias que nós passamos, que não é fácil em nossas vidas. Então, quando eles gritam, eles já reconhecem que a salvação, a possibilidade, a probabilidade do milagre estava chegando. Alguém conhecia Jesus no meio daqueles leprosos, porque eles já começam a clamar em alta voz, dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Eu não sei qual é o problema que talvez você esteja passando nessa noite, ou você que está me assistindo pelo YouTube, mas deixa eu dizer algo para você. Você sentiu a presença dele, você sabe que algo novo pode acontecer. Não fique calado, clame, porque ele está pronto a ouvir o meu e o teu clamor nessa noite. Pastor Alexandre, Kleber, Mateus passou aqui dizendo palavras que poderiam já ter marcado a sua história. E nessa noite eu quero trazer algo que marque sua história, mas depende da sua atitude e o seu reconhecimento daquele que está passando aqui nessa noite. Rapidamente Jesus percebe, e mesmo de longe, e os discípulos devem falar: Jesus é leproso. E eles mesmos ficavam longe, porque eles sabiam que eles estavam condenados, eles não poderiam se aproximar das pessoas. Jesus rapidamente, à distância mesmo, olha e disse: ide e apresentai-vos ao sacerdote. É engraçado que muitas das vezes eu quero um milagre, eu quero ter uma atitude de fé, mas eu quero que o resultado seja exatamente da forma que eu desenho a receita. Eu já vi pessoas recebendo o milagre, sendo curada, alcançando algo em Deus, dizendo assim: mas não foi do jeito que eu pedi para Deus. Irmãos, você acabou de receber uma bênção, você ainda quer que seja do seu jeito. Deixa eu dizer algo: a hora, o jeito, a forma dele é perfeita, e nós que muitas das vezes nos movimentamos como pessoas ingratas. E ele chega e já diz: olha, ide apresentar ao sacerdote. Por quê, Tiago? Porque somente o sacerdote poderia dar o selo da garantia que eles tivessem relacionamento com outras pessoas novamente. Agora olha bem para você ver, eles clamam de uma forma desesperada por algo que precisava acontecer, e Jesus de longe mesmo diz: olha, ide apresentai ao sacerdote. Me escute, não era mais fácil para eles Jesus tocar, como talvez eles já tinham ouvido o pastor Alexandre, alguém dizer: olha, Jesus cura, a mulher tocou, uma pessoa foi curada, falaram que ele faz isso, mas Jesus, ele muda a forma de agir, porque ele quer movimentar a minha e a sua fé nessa noite. Talvez a forma da palavra não chegou do jeito que você queria, mas se é recado de Deus, vai e mude a sua vida numa atitude de fé nessa noite, em nome de Jesus. Eles têm que tomar uma atitude de fé. Foi aí que saltou essa mensagem: gratidão abre portas, porque eu pensei: poxa, eles já estão condenados. Eu não sei o estado de cada um ali. Poderia estar um que estava com uma lepra, com o estado menos avançado, outros nem conseguiam andar direito. Eles estavam isolados dos familiares, isolados do seu trabalho. As suas emoções estavam castigadas, o teu corpo físico. Talvez não havia esperança, mas Jesus decidiu mudar de caminho e passar por aquele lugar. Deixa eu dizer algo para você. Talvez Jesus estava fazendo uma outra situação. Talvez nessa noite há um mover de Deus extraordinário para uma pessoa específica. Mas se você entender que Ele está aqui e chamar a atenção dEle com uma atitude de fé, você pode receber aquilo que você tem buscado no Senhor. Então por que uns recebem, outros não? Porque eu preciso ter uma atitude de fé. Ide apresentar ao sacerdote. Imediatamente, conforme eu entendo o texto, eu vejo que eles começam aí, os 10, de volta para a cidade. Detalhe, tem que ser fezudo, tem hora na nossa vida, porque eles não poderiam, pastor Alexandre, voltar para o convívio das pessoas. Então como eles iam se apresentar ao sacerdote? A atitude de fé é viver sem entender, mas crendo que Ele já liberou algo para mim, para você, nessa noite.
Tiago, mas não aconteceu, mas vai acontecer. Se foi ele que prometeu, vai acontecer. É só você olhar para você hoje e ver como Deus já tem mudado a tua vida. E se Ele começou a boa obra, Ele vai finalizar, Ele vai concluir. Você tem que continuar andando. As pessoas que não estão mais aqui nessa casa de oração, você que está em casa, que talvez desistiu de caminhar com o Senhor, foi porque andou só um trecho. A jornada do caminho dele até a cruz foi um preço pesado. Os meus pecados, os teus pecados, as minhas enfermidades, as tuas enfermidades estavam sobre ele, mas ele foi e cumpriu o propósito. Então por que nós queremos parar no meio do caminho? Eu não vou dizer para você que é fácil, e não é, o pastor Alexandre fala isso para vocês, porém eu tenho que continuar. As pessoas estão abortando o milagre no meio do caminho, porque falta fé para caminhar. Mas nessas quinta-feiras de fé, Deus já está movimentando algo em nosso favor. Então, por favor, se você está acreditando nisso, aplauda o Senhor e glorifique o nome dele. Aleluias, aleluias. Detalhe, pastor Alexandre, eles estão encaminhando, e o texto nos diz, a palavra do Senhor nos diz, que enquanto eles caminhavam, eles foram purificados ou curados. A forma de Deus agir é muito diferenciada. Por isso que nós nunca vamos entender o que Ele tem, mas nós temos que estar com Ele todo o tempo. Eles iam caminhando, e eu imagino um tirando a faixa, olhando o dedo restaurado, e devia ter vários temperamentos, porque eles estavam castigados emocionalmente. Não, o meu não deve estar assim. E eu não encontro no texto eles se apresentando ao sacerdote, eu vejo eles indo. De repente eles estão caminhando e as coisas começam a acontecer. Talvez o seu milagre está pronto a ser liberado para você na sua atitude de fé, mas você parou em meio ao problema. Se você tem uma palavra, continue andando, porque conforme eu vou obedecendo, as coisas vão acontecendo. Vou repetir: conforme eu vou obedecendo, as coisas vão acontecendo. Mas nós vivemos um evangelho onde as pessoas não querem ser provadas, só quer ser aprovado. Ora, você que está estudando, estudou aqui, você que está em casa, para ser aprovado nós temos que passar por uma prova. Porque então na minha vida cristã, na minha vida de fé, eu quero passar ciclos, eu quero alcançar objetivos sem passar por provas. Nessa noite, não se preocupe com as provas que vão se levantar sobre a tua vida. Saiba quem está com você, passe por essa prova e seja aprovado nessa noite, em nome de Jesus. Porque eu quero aprovação, mas não quero ser provado. Eu quero receber, mas não quero obedecer. Então o evangelho tem sido pregado. Porque algo não acontece, não é porque falta palavra, é porque falta fé. Porque se eu tiver uma atitude de fé, baseado naquilo que está liberado na palavra, algo vai acontecer. Mas esses homens, mesmo danificados pela vida, eles começam a ver. Mas dos 9, um fala: tem uma coisa mais importante, não aquilo que eu recebi, mas de quem eu recebi. Os outros 9, conforme foram vendo, rapidamente, com a certeza da vitória, foram se apresentar aos sacerdotes. Porque Jesus, com a sua sabedoria e a sua multiforma de agir e o seu entendimento, ele fala: não foram 9 que receberam a bênção? Não foram 10? Cadê os outros 9? Então eles receberam, pastor Alexandre. O que eles queriam? Ver esposa, ver família, postar no Instagram, compartilhar nas redes sociais. Eles correram para o sacerdote, porque eles estavam com saudade. Ei, é importante sua família, é importante seu trabalho, é importante seu ministério, mas o importante é estar com Ele em primeiro lugar sobre todas as coisas. 9 correm porque tem que dar notícia. Ele queria pegar o filho no colo, o outro queria ver a esposa, o outro queria comer um pão com manteiga, eu não sei, eles estavam querendo. Ei, mas um falou: não, peraí. Por isso uns recebem mais, outros menos, pastor Alexandre. Porque aquilo que eu recebo, aquilo que eu me alimento, depende da minha fome.
ele fala: não, eu preciso voltar à fonte. À fonte. Eu quero saber quem é aquele que liberou essa palavra. Nessa noite eu quero que você saia daqui baseado no que o pastor Alexandre pregou, o Kleber, em todas as palavras que foram declaradas nas quintas-feiras aqui, que você sinta sempre saudade desse movimento de fé. Em todo o tempo corra de volta aos braços, ao colo de Jesus, porque todas as vezes que estamos distante dele, duvidamos daquilo. E deixa eu dizer algo para você: se Deus liberou algo na palavra de Deus no meio da luz, não é vento contrário ou trevas que pode roubar essa palavra. Você sai daqui fezudo. Não, agora eu estou andando em fé. Primeiro barulho de escapamento de moto, você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Não. Eu sei que é difícil, eu não estou te julgando. Eu estou dizendo para você que não importa aquilo que você está vivendo, importa com quem você está vivendo. E ele se chama Jesus de Nazaré. Já curou muitos na história e continua manifestando a sua glória através do Espírito Santo de Deus, que se habita em nosso meio e tem nos ajudado todos os dias. Ele volta para Jesus, e é legal que um sinal de reconhecimento é que não tem frescura, mimimi. Ele chega, se lança. Enquanto todo mundo queria ver o 13º se tinha pago na conta, enquanto eles estavam no meio da aldeia, a esposa já não tinha casado com o outro, ele falou: não me importa nada, primeiro ele chega, se lança aos pés, com o rosto em terra. Você quer vitória? Se lança mais. Você quer uma atitude de fé exercitada, e você quer receber as bênçãos do Senhor? Se lança mais. Vivemos dias onde eu quero colocar Jesus na parede e quero ficar andando com o narizinho em pé. Mas por que isso não aconteceu? Oh Deus, engrossa até a voz. Isso aqui não acontece em São José, graças a Deus. Ele fazendo ou não fazendo, Ele é meu Deus, e eu sei que Ele está cuidando de mim. A sua situação atual não define quem você é. O que define quem você é a palavra de Deus que está sendo liberado sobre a minha e sobre a tua vida. Jesus rapidamente observa ele, questiona, porque as pessoas ao lado precisavam saber, e diz: não foram 10 limpos? Onde estão os outros 9? Senão esse estrangeiro. E aí nós entramos na palavra para poder concluí-la. Ele diz: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Quando você continua no processo da sua vida, você continua recebendo aquilo que tem de Deus para você. Tem pessoas que receberam o milagre e pararam de adorar ao Senhor, não concluíram tudo que tinha na totalidade, porque Deus pode entregar tudo de uma vez, mas Ele também pode tratar você em fases. Esse homem reconhece, e não somente a cura física, ele recebe a paz, o alívio de todas as dores, porque não era fácil ter a lepra e ficar isolado da sociedade. Talvez aqueles 9 voltaram para casa, tiveram uma nova família, criaram os filhos, conseguiram novos empregos. Sim, você conhece quantas pessoas tem assim ao nosso lado, mas são poucos que querem realmente continuar o processo e receber da totalidade. Nessa noite Deus tem uma totalidade para você, mas a sua fé tem que alcançar isso. Ele vai, recebe a cura pela atitude de fé. Enquanto eles iam, eles recebiam a cura. Ele volta e recebe a salvação. Por isso nessa noite a mensagem chama: gratidão abre as portas. Eu quero falar 4 pontos muito rápidos sobre gratidão. Primeiro, diga comigo: gratidão é uma atitude. Verso 15 diz que voltou glorificando a Deus em alta voz. Observe que um deles tem uma atitude de reconhecer a mudança na sua cura física. Isso demonstra para mim, pastor,
que coração tem memória. Porém, apenas lembrar de Jesus não era suficiente. Esse ex-leproso, porque ele não era mais leproso, fez o caminho de volta. Que caminho é esse? O caminho da gratidão. Quantas vezes você lembrou daquilo que Deus fez? Mas Satanás, ele luta diariamente para você esquecer os milagres. Exemplo: Tiago, eu estou com um problema físico na minha saúde, mas numa boa, quantas curas você já recebeu? Tiago, o desemprego bateu em minha porta, mas quantas portas ele já te abriu e te socorreu? Tiago, eu estou sofrendo um problema emocional, mas quantas vezes ele já te curou? Nessa noite, exercite a tua fé e traga à memória aquilo que te dá esperança. Que sobre a minha mente, sobre a tua mente nessa noite, você que está em casa, as lembranças dos seus melhores dias e as suas atitudes de fé possam refletir, trazer à tona no teu coração nessa noite, e você possa lembrar que Ele continua cuidando de você. Talvez eu e você não reconhecemos aquilo que Ele já tem feito, pastor. Eu queria ter uma palavra melhor, mas eu precisava falar isso nessa noite, porque nós movimentamos a nossa fé, mas muitas das vezes viramos as costas e não concluímos aquilo que Ele tem. Já viu aquele apressado que come o bolo pela metade? Bolo quente é bom, mas faz mal. Tira do forno, não dá aqui um pedaço. Ei, fica tranquilo, Ele tem uma totalidade para você, mas Ele te deu a liberdade de escolher o quanto você quer viver intensamente com Ele, a liberdade de quanto orar sem um pastor pedir, a liberdade de se alimentar da palavra, a liberdade de se voluntariar no reino de Deus, a liberdade de tomar atitudes e rejeitar o pecado. É uma atitude pessoal, por isso muitos caminham e marcam história, e outros contam a história das pessoas. Chegou o tempo, nós estamos nos últimos tempos, nós precisamos ter atitudes de fé. Eu vejo que nessa noite, quem estiver disposto de fazer esse caminho de volta, glorificar a Deus, há a possibilidade, há uma probabilidade de você receber a totalidade de Deus sobre a tua vida. 1 Coríntios 15, 57, não precisa abrir, depois você lê na sua casa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ponto, um Deus que entrega tudo para quem não merece nada. Verso 17 e 18. Não foram 10? Cadê os outros 9? Eu estou falando daquele que entregou o seu filho, Jesus, e não éramos merecedor de nada. A Tainá sabe, e a gente conversa muito sobre isso. Programação de férias, trabalho, troca de veículo, compra de algum negócio, sonhos. Eu falo, Tainá, não é tudo que sonhamos, mas é muito mais do que eu mereço. Talvez você está frustrado porque você criou uma expectativa muito maior do que a sua fé, e você recebe algo e fala, só isso? Deixa eu dizer algo para você, é muito mais do que você merece, porque não somos merecedor de nada, mas o seu amor nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui, continuando firmes no propósito que Ele liberou em nossas vidas. Tem que ter essa atitude de fé. Veja comigo que Ele morreu a morte de cruz. Ele entregou o seu único filho para morrer em meu e em teu favor. Um Deus que entrega tudo para quem não merece nada. Deixa eu dizer algo para você. Tem pessoas que vão lembrar da única coisa, pastor Alexandre, que você não fez. Talvez você que está me assistindo em casa não tenha mais força de frequentar uma igreja, porque você vai dizer, eu fiz tanto e não reconheceram. Ei, o Tiago pode te decepcionar. Jesus não parou, Ele seguiu a morte de cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e é Ele que fala com você nessa noite. Porque fazemos, mas parece que um detalhezinho, o pastor hoje nem me cumprimentou. Tudo bem, ele não te cumprimentou,
Mas você perguntou se ele orou a madrugada inteira por tua família? Mas essa noite, mas ele não foi no meu aniversário do meu filho. Mas como eu aprendi com o bispo André, mas no dia do velório, no dia da UTI, no dia da dor, ele estava lá. As pessoas, às vezes você tem baseado Deus com um familiar seu. Ah, mas ela, Tiago, não fez. Ela que deveria ser meu exemplo. Ei, você filho, meu pai que deveria ser o maior exemplo. Ei, se seu pai da terra falhou, o Abba Pai não falhou, ele cumpriu aquilo que tinha liberado para você. Mude a sua visão e comece a focar naquilo que está liberado para você. E é fé, atitude, salvação, cura, milagre e viver na presença de Deus. Eu penso que dos 9 ingratos, de certo a cura, pastor Alexandre, não foi suficiente para marcar a história deles com Jesus, mas talvez uma história pessoal. Quer viver uma história de vitória? Deixa ele escrever todas as páginas da sua vida. Quando nós queremos ser maior que o autor da minha história, eu perco o foco e perco as bênçãos do Senhor. Efésios capítulo 5 verso 20 diz: dando graças a Deus constantemente, a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para uma pessoa ingrata, meus irmãos, o seu melhor nunca será suficiente. Jesus, ele estava indo para a cruz, e talvez familiares daquele que ele curou disseram: crucifica. Talvez você parou por causa das pessoas, mas nessa noite tenha uma atitude de fé e continue caminhando no propósito que Deus tem liberado para você. Jesus ali carregando aquela cruz, viu familiares daquele que ele curou dizendo: crucifica, é um mentiroso, é um ladrão. Então não baseie a sua fé nas pessoas, baseie a sua fé no autor de todas as coisas. Terceiro ponto, diga comigo: gratidão é a memória do coração. No verso 16 nós vamos ver que ele caiu aos seus pés com o rosto em terra. Observe que esse homem não resiste estar perto de Deus. O coração dele batia mais forte naquele momento. A gratidão fez ele se render totalmente aos pés de Jesus. Quantas vezes nos apresentamos no culto cheio de razão e com pouca gratidão? A gratidão é uma memória do coração. Eu já disse e quero repetir para você: lembre-se daquilo que Ele já tem feito em meu, em teu favor. Todas as vezes que Satanás soprar um momento de dificuldade, lembre-se daquilo que ele já tem feito. É só olhar para você e ver como você está melhor nessa noite. Quem você era e quem você é hoje. Continue caminhando, porque você vai ver o que vai acontecer no seu futuro. E o futuro é determinado através da palavra dele, e é um futuro de vitória. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 18 diz: dei graças a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma totalidade. Por favor, nessa noite, realinhe o seu coração, seja grato a Deus, independente da circunstância da sua vida. Seja grato no hoje, pelo que Ele já tem feito, e Ele cuidará do seu amanhã. Tem pessoas projetando demais e esquecendo, pastor Alexandre, de viver o hoje. Se preocupa demais com o amanhã, mas como vai ser o amanhã, mas não cuida do seu hoje. Ei, a sua família, o seu trabalho, a tua igreja, a tua liderança, as pessoas que Deus tem colocado na tua vida hoje, vai ajudar você a definir aquilo que você vai receber no amanhã. Então, por favor, tem pessoas descuidando do hoje para ficar esperando um amanhã. Talvez esse amanhã não pode chegar. Valorize o seu hoje e seja grato no hoje, porque o amanhã já está entregue nas mãos do nosso Senhor. A última parte, gratidão é uma chave. Diga comigo: gratidão é uma chave.
Verso 18 ele diz, verso 18 ele diz, não houve quem voltasse. Eu vejo aí algumas atitudes de fé, algumas chaves de fé e de milagre. Verso 19, disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. A gratidão é a oportunidade de recebermos mais de Deus. Veja que esse homem já tinha recebido a cura, porém ele volta e abre a porta da salvação. Que nessa noite um espírito de persistência possa tomar conta do meu e do teu coração, que nós possamos continuar, independente de qualquer coisa que se apresente na nossa vida. Esse homem ele volta, e Jesus ele observa a ação de gratidão daquele homem, e ele deixa claro, pastor Alexandre, para os seus discípulos e para quem que estava ao redor, que ele também está de olho nos ingratos. Jesus pega e fala, olha, show de bola, esse aqui voltou, mas cadê o restante? Talvez o Espírito Santo já tenha falado para você, eu tenho te chamado, igual uma lista de presença de quem estudou, nem sei se isso deve ser tudo online hoje em dia. Na minha época, Tiago, eu era o último, né? Então eu já ficava mais tranquilo, chegar meio atrasado, entrava. O Espírito Santo tem falado, Alexandre, Bianca, Carolina, quantas vezes ele tem observado, chamado a sua atenção, porque ele quer que você esteja presente, para receber os presentes que ele tem para liberar para você. Não é que não recebemos, é que recebemos e perdemos a identificação das coisas que é do céu, e estamos nos movimentando como pessoas aqui da terra, assim na terra como no céu. Quanto mais eu me aproximo das coisas de Deus, mais eu reconheço aquilo que Ele está fazendo, e mais o meu coração é grato, e mais as portas se abrem. Quantos estão dispostos a tocar nesse caminho da gratidão e receber aquilo que Deus tem para você nessa noite? Me escute, o ingrato escreve na rocha o mal que lhe fizeram, e escreve na areia o bem que lhe fizeram. O ingrato registra tudo, mas o bem ele deixa passar. O bem ele deixa passar, mas nessa noite Deus quer nos apresentar uma verdade, porque eu acredito, pastor, que a nossa visão tem que ser restaurada, mudada, porque nós estamos nos acostumando no evangelho onde está tudo bem. E aí nós vemos, você disse, por que caiu a arrecadação? Nós estamos falando de fidelidade. É uma constância. Nós temos que parar de viver essa montanha russa dentro do nosso coração. E eu não estou aqui para julgar a tua palavra, a tua vida, mas eu quero te dizer que a palavra me confronta todos os dias, seja no meu casamento, no meu relacionamento com a minha filha Lívia, seja com os meus pais, seja com a minha liderança, com os meus amigos que estão assistindo. Eu tenho que ter nessa noite, meu Deus, se você estiver acreditando, erga suas mãos. Deus está trazendo uma estabilidade na sua atitude de fé, para que você viva esse ano firme, fiel, sem muitos medos, porque Ele continua sendo Deus das nossas vidas. Efésios capítulo 5, verso 20, dando graça a Deus constantemente, a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministério de Louvor, se quiser vindo para cá, nessa noite abre o teu coração e faça como esse samaritano, se renda em agradecimento. Saia das estatísticas dos 9, essa parte é muito legal, pastor Alexandre. Saia das estatísticas dos 9 ingratos e viva na minoria como samaritano. Sabe, você que quer viver no meio da massa, ou muitas das vezes o Tiago fez isso, eu vou pelo que estão falando. 9 não voltou. Não importa se você é a minoria, importa que seu coração está sendo grato a Deus. Nem sempre o que dizem por aí é uma verdade. Você quer saber se é verdade? Se estabeleça na palavra de Deus. Recebeu uma palavra, vai para o teu quarto, tranca, chora e fala: Deus, fala comigo. Por que eu recebo pouco, pastor Alexandre? Porque eu paro de saborear aquilo que Deus está derramando na minha vida. Sabe, eu tenho que sair de um culto desse, eu tenho que sair, eu tô com o celular, a Tainá sabe disso. Talvez meu amigo pastor Rodrigo está assistindo, eu vou mandando mensagem, eu tenho um grupo de palavras, toda palavra que é lançada eu vou me alimentando e depois eu leio e começo a chorar.
Eu tenho que valorizar, porque tem pessoas que gostariam de estar ouvindo e não tem oportunidade. Às vezes nós temos uma totalidade e não aproveitamos. É como chegar num grande buffet, pegar um pratinho pequeno e ir embora e dizer: eu acho que não estava muito boa a primeira comida, nem quis experimentar a outra. Sabe por que recebemos pouco? Porque experimentamos pouco daquilo que Ele tem liberado em nossas vidas. Falei sobre mudança de atitude. Está vendo esse copo comigo? Isso aqui é algo que você já ouviu, mas talvez com a ajuda do Espírito Santo possa tocar a sua vida nessa noite. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? É assim que nós avaliamos as coisas de Deus. Se você olhar, você vai dizer: Tiago, ele está meio cheio, mas para mim eu posso dizer: ele está meio vazio. Fé é isso, é acreditar naquilo que eu acredito, baseado na palavra de Deus. Sua vida, você pode estar achando que está meio vazio, mas a verdade, você pode reconhecer nessa noite que o que Ele já tem feito é muito, porque não merecemos nada, e está meio cheio. E quando você reconhece, as coisas acontecem. Talvez você que está em casa falou: Tiago, minha vida acho que está meio vazia. Nessa noite, se disponibilize a ser cheio da presença de Deus. Seu casamento está meio vazio, mas na verdade ele está meio cheio e Deus pode mudar. Sua vida financeira está meio vazia, mas na verdade, se você olhar pelos olhos da fé, ela está meio cheia e nessa noite vai transbordar. Eu tenho que acreditar naquilo que Deus tem liberado. Entenda que Jesus mudou o caminho para alcançar os necessitados nas extremidades daquela cidade. Jesus, como Filho de Deus, morreu a morte de cruz, para que hoje eu tivesse livre acesso através do seu Espírito Santo. Eu e você precisamos alcançar os milagres de Deus e realmente reconhecer quem Ele é. Fique de pé. Quintas-feiras do mês de fevereiro de 2022. Você que esteve aqui na primeira noite, você que esteve aqui na segunda noite, você que esteve aqui na terceira noite com o Mateus, e nós cremos no milagre sobre a vida do Mateus e da Bianca, e no ventre dela, porque parece estar meio perdido, mas o Mateus deve estar vendo. Saiba, Mateus, que está meio cheio, e que se ele está tomando conta de tudo, ele é responsável em escrever essa história de milagre. Mas por que então, Tiago, não aconteceu da forma perfeita? Porque não é do meu jeito, é do jeito dele. Porque se fosse do meu jeito, já tinha dado tudo errado. Eu tenho que reconhecer que do meu jeito não vai dar certo, mas quando eu reconheço que é do jeito dele, as coisas mudam. Gostaria que o Ministério de Louvor, na liberdade que tivesse, possa adorar ao Senhor. E no meio desse louvor eu quero orar com você. Se você quiser tomar algumas atitudes de fé no seu próprio lugar, ou quiser vir aqui à frente, ou ajoelhar num canto da igreja, ou você que está em casa, escrever aí no chat, eu não sei, mas você precisa mudar literalmente as atitudes da sua vida. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, movimente a tua fé. Não é à toa as 4 quinta-feiras que você esteve aqui. 10 receberam a cura, 1 voltou e recebeu a salvação. Você quer viver com a maioria ou quer viver na minoria que toma atitude de fé? Vamos louvar ao Senhor. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de Louve ao Senhor. Não tenha vergonha, reconheça. Fale com Ele, faça o caminho de volta nessa noite. Senhor, meus cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha Só Ele é digno, só Ele é digno de toda adoração. Senhor Deus, nessa noite nós
nós te pedimos perdão, Senhor. Sua gratidão, não se envergonhe, Ele está neste lugar. Senhor Deus, nessa hora, Pai, aqui há corações, Pai, se liberando, porque eles entenderam que a vida deles não estão meio vazia, estão meio cheia, e só o Senhor que pode completar o vazio que está alcançando esse coração agora. Talvez há frustrações porque receberam tantos e não souberam agradecer. Talvez foram marcados nas suas histórias por atitudes tão ingratas que jogaram os seus sentimentos no chão e hoje não têm força. Pai, em nome de Jesus, que haja uma liberação e uma cura nessas emoções agora. Senhor, às vezes receberam tanto e não deram honra a Ti, e a vida os cobrou e levou tantas coisas, mas Tu és o Senhor que reconhece os ingratos, mas também toca aqueles que são gratos. E como aquele samaritano que teve a atitude de voltar, quem estiver movimentando a sua fé, nessa hora, receba não somente a cura, mas o alívio, a salvação, tirando todo o peso, Pai. Se há pessoas nessa noite, Pai, voltando aos Teus caminhos, recebam eles nessa comunhão novamente, Pai, decidindo a caminhar novamente contigo. Se há pessoas neste lugar ou em casa assistindo agora pelo YouTube, ou vão assistir, que querem levantar as mãos e dizer: sou impuro sim, encontrei Jesus, recebi a cura e agora estou salvo. Escreve, Senhor, uma nova história, Pai. Se há pessoas que estão demorando para tomar a decisão do batismo, porque não se sente, Senhor, aptos, Pai, nessa noite, que tenham um coração grato a Deus e saibam concluir o ciclo, Senhor, da vida, Pai. Nessa noite eu te agradeço por essa oportunidade, por esses irmãos que me ouviram, por esses que estão em casa, pela liderança dessa casa, Senhor. Te rendemos glória, adoração, pois só o Senhor é digno de louvor, de toda a honra e de toda a glória. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Louve ao Senhor e aplauda Ele nesse momento, em nome de Jesus, pois Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia.